Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada basicamente por essas estruturas que estão desenhadas aqui. Na apostila de vocês tem mostrando logo na sequência de célula sobre a estrutura. Mas antes de falar da estrutura, vamos falar da função principal que a membrana plasmática desempenha. Eu sempre falei para vocês que para vocês lembrarem das organelas, estruturas das células, é bom a gente relacionar ali com alguma coisa da vida. Então pensem que a membrana plasmática é como se fosse um porteiro da nossa célula. Ela permite a entrada e saída de substância. Então eu vou colocar aqui entre aspas, porteiro, para vocês sempre lembrarem, que vocês lembram sobre isso. Ela tem como característica daí o que a gente chama de permeabilidade seletiva, que eu já vou explicar para vocês o que é. Essa permeabilidade seletiva significa que não é qualquer coisa que entra e nem qualquer coisa que sai. Para poder sair, para poder entrar, ela tem que fazer uma verificação. Por isso que é seletiva e por isso que é permeável. Tem algumas coisas ali que impedem, é uma barreira, que impedem que entre muito facilmente ou saia facilmente alguma coisa. Seja substância, seja um gás, seja uma molécula, uma partícula maior, macro, ou micromoléculas aí. Precisa passar por um processo ali dentro e fora da membrana para que ela consiga permitir a entrada ou a saída desses tipos de estruturas. A gente tem um nominho para a membrana plasmática que Nixon e Singer foram dois pesquisadores que acabaram desenvolvendo sobre a membrana plasmática, que foi o modelo mosaico fluido, que cai bastante em vestibular falando sobre isso, tá? Modelo mosaico fluido. Por que mosaico? Mosaico porque a gente consegue ver aqui que tem um monte de pecinha. Um monte de pecinha com cabecinhas amarelas e com caudas que eu fiz aqui em preto. Essa cabecinha com essa cauda, individualmente, se a gente for pegar e dar um zoom, a gente tem a estrutura de um fosfolipídio, que a gente estudou lá no composto orgânico chamado de lipídios, que são as gorduras, certo? Popularmente chamadas. Esse lipídio, ele tem nome. Então, a parte da cabeça, a gente fala que é polar. Polar porque tem carga tanto positiva quanto negativa. A cauda já é apolar, porque ela tem somente um tipo de carga, no caso, negativa. Polar, ela pode ser positiva e negativa, então ela consegue interagir com moléculas de água. Por isso, a gente chama ela de hidrofílica. Ela gosta de água e ela interage com a água. A apolar já não gosta de água, não tem esses dois tipos de carga, por isso ela não consegue interagir com a água facilmente. Então a gente chama ela de hidrofóbica, tem medo da água. Juntando esses dois nomes, lembram que a gente tem que é chamada de anfipática ou anfifílica. Independente do nome aqui, a gente tem o mesmo significado, daí o que for melhor para vocês para lembrarem, ok? Então, esse fosfolipídio é um mosaico, como se fosse um mosaico, ele vai se encaixando pecinha por pecinha, tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo. É duplicado, tá? Se eu tenho um fosfolipídio aqui em cima, eu tenho outro de ponta cabeça embaixo dele, para encaixar. Para montar o que a gente chama de bicamada lipídica ou bicamada de fosfolipídio, é a mesma coisa, certo? Então, se aparecer para vocês bicamada lipídica, significa que é duas camadas de fosfolipídios unidos ali entre as caudinhas deles, enquanto as cabeças têm que ficar nas extremidades. Na região, no caso, aqui a parte de cima a gente pode chamar de extracelular, e aqui de intracelular. Então, são duas regiões opostas, mas que elas apresentam, então, as cabeças ali desse fosfolipídio. E por conta das cabecinhas interagirem com a água, ela é fluida, ela consegue ter movimento. Então, é por isso que é chamado de modelo mosaico fluido. O mosaico vem dos fosfolipídios se encaixando e as outras pecinhas entre eles. E fluido porque, como as cabecinhas ficam nas extremidades, tanto a parte interna da célula quanto externa consegue interagir com a água fazendo um movimento. E podem reparar que o meu desenho ele não é reto, ele tem parece um movimento, um tortinho,
porque ela está, no caso, interagindo com a água ou fluidos ali que são mais líquidos na parte externa e interna. Agora vamos para continuar com o resto das outras estruturas. Vamos falar das proteínas que podem existir aí na membrana plasmática, associadas a ela para ajudar em transporte, tá? Ou para auxiliar como receptoras. A gente tem esse marrom aqui que eu fiz, que tem tanto na parte externa quanto na interna, só que não tá inteira no fosfolipídio, no meio da membrana, ela só tá nas extremidades. Isso daqui a gente chama de proteína periférica. Ou ainda, como a apostila de vocês trouxe, proteína extrínseca. Essas proteínas extrínsecas, elas podem ou não estar associadas com compostos orgânicos, como, por exemplo, proteínas, outras proteínas, né? Ou glicose, que é um tipo de carboidrato, e por isso a gente pode chamar elas de glicoproteínas, por exemplo, ou proteínas com lipídio também podem estar associadas, formando essas anteninhas, que são essas bolinhas. Aqui eu fiz 100, mas não deixa de ser uma proteína periférica também, ela só não está associada a outros compostos orgânicos, ok? A gente tem também, agora, essas proteínas que estão inteiras na membrana, ou seja, se ela está inteira, é proteína integral, ou ainda intrínseca, como a apostila de vocês trouxe. Eu tenho essas que são mais gordinhas, tá? E tem as de canais que formam aberturas aqui. Não sei se vocês vão lembrar quando a gente estudou bomba sódio e potássio, que abria canais ali de encaixes perfeitos das moléculas de potássio e de sódio, entrava e saía, bombeava, né, esse sódio e potássio, porque tinha canais aqui no meio. Essa eu não fiz com canais, é uma proteína, não deixa de ser uma proteína integral, porque ela tá inteira. Temos essas que parecem uns fiozinhos entrelaçados, que também é uma proteína integral. Essa daqui é um exemplo de proteína integral do tipo alfa-hélice, que a gente fala, porque ela forma ali uma fitinha, mas que permite também a passagem de algumas substâncias. Então, são essas estruturas. Temos o laranjado, que eu fiz aqui, uma bolinha no meio, que eu vi que não tinha, talvez, na apostila de vocês, mas que é importante saber. Isso daqui é um tipo de lipídio, que é o colesterol, um esteroide. O colesterol, galera, é o que também permite a membrana ser fluida ou não. Porque vamos pensar, a cauda, ela gosta de se relacionar com gordura, ela é hidrofóbica, ela tem medo da água. Então, coisas que não são líquidas e que têm relação com água, para ela é positiva, ela vai deixando acumuladinho. O problema é quando tem em grande quantidade, porque imagine esse colesterol em várias partes desse meu desenho. Ele vai começando a enrijecer a membrana. Então, vai chegar um momento em que quem tenta passar sem usar de proteína, porque às vezes tem alguns gases que não precisa de proteína para passar, que é tão facinho, tão simples a estrutura da molécula deles, que eles passam facilmente. Mas vamos imaginar que tenha muito colesterol. Será que eles conseguem passar facilmente? Se está entupido de bolinha laranjada, de colesterol, de gordura, ele começa a perder a fluidez dele. Então, ele começa a ficar mais enrijecido e, aos poucos, esses nutrientes, esses gases não começam a fazer o transporte correto que eles têm que fazer pela membrana, tanto para o meio interno quanto para o meio externo, certo? Agora vamos ainda continuar, só que falando agora do glicocálice. O glicocálice na apostila de vocês aparece de duas formas. É escrito assim, glicocálice, ou também glicocálice, com C e não com X, certo? Pode aparecer dessas duas formas. O que significa glicocálice? Significa toda a parte externa da membrana plasmática. Então, tudo que está associado à membrana e que está na parte externa, extracelular. Então, aqui no meu desenho, a minha parte externa é as proteínas periféricas, as glicoproteínas, que é aquele rosinha associado que eu falei para vocês, as proteínas periféricas, então glicose, pode ser um lipídio, pode ser uma outra proteína, daí muda a nomenclatura, né? Pode ser, por exemplo, uma proteína com lipídio, poderia ser glicose com lipídio, então glicolipídio, depende. Temos daí também algumas estruturas de proteínas integrais, que às vezes saem para fora dessa extremidade, e temos daí a composição externa da membrana, que pode ser uma parede celular, por exemplo. Não é todas as células que apresentam, mas as que vão apresentar é como se fosse uma proteção externa da membrana, um revestimento, para evitar que essa membrana, caso entre em contato com muita presença de água e fique retendo, não se rompa facilmente. O caso ela perca, também não morra, não murche em grande quantidade,
que é o que a gente vai estudar daí mais pra frente, sobre transportes de membrana, certo? Basicamente, pessoal, a membrana plasmática tem essas características então, certo? Espero que vocês tenham entendido as principais características. Para a gente poder finalizar, eu vou mostrar a imagem da apostila e daí eu vou comentando com vocês. Eu falei lá da parede celular, ficou faltando só da quitina para eu comentar. A quitina a gente encontra em parede celular de fungos e artrópodes, que é um tipo de animal. Só que lembrem que não é todas as células animais que vão apresentar, ok? Então é só artrópodes específicos. E o fungo não é um animal, ele pertence ao reino fungi. E ele apresenta essa parede celular de revestimento como proteção. Agora vamos para as especializações da membrana plasmática. Vocês aprenderam na primeira série algumas dessas que são muito fáceis. A microvilosidade, por exemplo, ela é estruturas pequenininhas que parecem dedinhos, certo? Aqui, para vocês verem na imagem da apostila de vocês, mostra esses dedinhos aqui, ó. Essas estruturas seriam essa microvilosidade, que conseguem permitir que a gente consiga absorver uma maior taxa de nutrientes. E quanto mais a gente apresentar, mais fácil, mais eficiente vai ser, então, o nosso, principalmente, estrutura do sistema digestório, que é o intestino delgado. Pessoas que têm falta ou pouca quantidade dessa microvilosidade no intestino delgado tendem a ter alguma resistência contra alguns tipos de compostos, por exemplo, o glúten. Intolerantes a glúten, provavelmente eles não têm muita quantidade de microvilosidade, então quando entram em contato com alimentos que tenham esse glúten, acabam passando mal, tendo alguns problemas ali na parte do sistema digestório. Tem a intolerância à lactose também, e tem ainda uns que são intolerantes a alguns tipos específicos de proteína. Tudo isso pode se relacionar, não somente a isso, mas pode estar relacionado, interligado com a microvilosidade. Daí temos as interdigitações, que elas auxiliam a aumentar a aderência entre as células. Então, a membrana precisa estar associada de uma célula com a outra, precisa haver uma comunicação. E para elas poderem se associar, se ligarem, a gente tem as interdigitações, que conseguem auxiliar, então, essas membranas a se associarem uma com a outra, formando uma estrutura, então, parece uns colchetinhos, que a força de atração entre elas consegue ser aumentada. Daí temos os desmossomos. Na apostila de vocês não fala do M-desmossomo, mas lembrem que M-desmossomos é a mesma função ali de aderência também de interdigitação. Só que, diferente da interdigitação, o desmossomo liga partes frontais, de frente, enquanto interdigitação liga na parte lateral. Então, muda de um para o outro. Qual que é a diferença do desmossomo e M-desmossomos? Que ela só chega a comentar. O M-desmossomos são como se fossem partezinhas pequenas do desmossomo tentando ajudar ele a se conectar com a célula, a se atrair de forma frontal ou também na parte de trás das células. Então, pensem que vocês estão em 3 pessoas. Eu lembro que eu usei como exemplo na primeira série 2 alunos da sala de vocês, agora não lembro quem. Daí eu coloquei 2 alunos um de frente pro outro. O desmossomo, ele vai unir eles frontalmente, o M vai auxiliar nessa aderência e na parte de trás também. A terceira pessoa seria a lateral. Então, a lateral é a interdigitação, é uma célula se conectando com a outra. Seria assim, ó, temos uma célula aqui, outra célula aqui. Então, lateralmente, a gente tem como se fossem uns pontinhos na célula para poder dar essa aderência. Lateralmente, que seriam as interdigitações. Frontalmente, então, se tivesse uma célula aqui, ó, para se conectar com essa ou na parte de trás, a gente teria, então, o desmossomo e junto com ele ajudando o M-desmossomo, para elas poderem se conectar e daí fazerem o transporte ou comunicação que elas precisam de uma célula para outra. Temos daí os cílios, que não são todos as membranas plasmáticas que vão apresentar as células. Então, a gente vai encontrar isso em protozoários, lembra dos ciliados que a gente estudou, que a gente encontra tanto os de vida livre quanto alguns que são parasitas. Temos os quinocílios, que são como se fossem cíliozinhos, só que são sensoriais. Então, eles conseguem ter essa parte sensorial para auxiliar em parte olfativa, auditiva, que alguns animais podem apresentar, caso tenha
é a falta de audição, como é o exemplo que a gente tem aí, nem só animais, mas também alguns protozoários, parasitas. O entorocílios, ele é parecido com cílios móveis, mas ele também pode ter a função ali sensorial, por isso que ele está associado com quinocílios. Então, tem alguns algas ou até mesmo protozoários podem ter esses dois tipos ao mesmo tempo. Flagelo é diferente de cílios, porque ele é uma unidade ali maior e consegue fazer também movimentação, serve para locomoção ou captura de algum alimento. Temos as zonas de aderência, que é a adesão. Então, ele fica em volta da célula e ele consegue aderir. A adesão lembra de adesivo, ele cola, ok? Ele é como se fosse um adesivinho que ajuda a colar quem foi atraído por quem. Então, interdigitação atraiu lateralmente, vem um adesivinho ajudar a colar. O desmossomo colou na parte da frente ou de trás, junto com o hemidesmossomo, vem a colinha unindo eles. Zônula ou zona oclusiva, que a gente tem bastante em células epiteliais, que são células de revestimento, e a gente tem daí de glândulas presentes nela também. Elas ajudam a controlar a célula, certo? Para evitar um trânsito. Então, vamos imaginar que tem várias substâncias passando por ali. Ela que fala, pode vir ou pode sair. Então, ela consegue controlar essas estruturas. E temos o gape, que é a junção comunicante, ou também chamada de nexus, tá? São estruturas, então, tubulares. Elas formam caminhos de comunicação, tubinhos. Então, essas seriam as propriedades gerais da membrana plasmática. Se quiserem ver com mais detalhe, tem lá na página 30 mostrando como que funciona essas estruturas, ó. A zônula de aderência, de adesão, ela tá unindo ali, colando. A zônula oclusiva, ela tá fazendo aí esse transporte, esse trânsito para não ter ninguém batendo em ninguém. E temos daí a comunicante, fazendo o processo de comunicação, ok?